Capítulo 7, versículos 5 a 11. Como é que você está hoje? Você está triste? Está alegre? Como é que estão os seus sentimentos? Eu lembro que quando o pastor Gilberto dirigia os cânticos, ele sempre exortava, todo mundo, a congregação, a cantar animados. Quando ele via que o pessoal estava cantando, não estava animado, ele procurava um jeito de animar as pessoas e ele dizia, senão parece um velório, A gente cantava umas músicas que falavam de grande esperança, de grande alegria, mas a gente cantava meio assim, Então ele falava dessa forma, mas o pastor Alden, que quase não criticava ninguém, Ele virou para mim, num desses dias que o pastor Gilberto estava falando assim a congregação, para todo mundo se animar. Aí o pastor Alden falou comigo e disse assim: mas não, se a pessoa não está cantando animado, não quer dizer que a pessoa não está feliz, A pessoa pode cantar assim um pouco mais devagar, um pouco mais concentrado, Não quer dizer que ele esteja triste. Nós podemos cantar sobre alegria também dessa forma. Mas nesse parágrafo que nós vamos ler de 2 Coríntios, capítulo 7, de 5 a 11, Paulo, ele abre o seu coração, ele fala dos seus sentimentos, ele fala que ele estava passando grande tristeza, que ele já tinha passado por grandes tristezas, e naquele momento ele estava então passando por uma dessas situações, e isso era constante na vida dele. Se a gente for ver a vida do Paulo, apesar dele ser um servo fiel, dele estar servindo a Deus, dele fazer isso com alegria, mesmo assim a vida é cheia de tribulações. Aliás, todo esse livro de 2 Coríntios, ele fala bastante sobre tristezas, Tem aquela passagem famosa do capítulo 12, que a Ana Maria gosta bastante, que ele fala que aquele famoso versículo, que eu me glorio nas fraquezas, nas injúrias, nas tristezas, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. E Deus, ele diz para ele naquele momento que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus fala para ele: a minha graça te basta. Eu não vou responder a sua oração do jeito que você quer, mas fica tranquilo, porque a minha graça te basta. Então, aqui em 2 Coríntios capítulo 7, de 5 a 11, nós vamos ver então um desses momentos que Paulo compartilha, e nós vamos ver que a tristeza, ela nem sempre é motivo de ficar triste. A tristeza, quando a gente passa por tristeza, às vezes é para uma coisa boa. Então vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 11, e depois nós damos continuidade. Diz assim a palavra de Deus: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.
porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocente neste assunto. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por tua palavra que nós lemos. Obrigado porque o teu Espírito está em nosso meio para nos iluminar, para nos fazer entender e aplicar em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que abençoe a nossa meditação, esteja falando em nossos corações, esteja, Senhor, com os demais irmãos, com as demais igrejas reunidas. Abençoa, Senhor, os que estão doentes, os que estão viajando, os que estão desanimados. Esteja, Senhor, cuidando de cada um. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tristeza. A tristeza, às vezes, ela pode se transformar em um motivo de alegria. Quando nós passamos por uma tristeza, um momento de tristeza, muitas vezes isso acaba se tornando uma coisa boa, né? O salmista já dizia, né? Foi bom eu ter passado por aflições, porque aí eu atentei para o teu santuário, então fui consolado. Aqui nos versículos 5 a 7, a gente pode ver um tipo de tristeza que pode vir a ser motivo de alegria. É a tristeza que resulta em consolo da parte de Deus. Quando a tristeza ela resulta no final em consolo da parte de Deus, então ela se transforma depois em um motivo de alegria. Nos versículos 5 a 7, nós vemos Paulo dizendo que ele e os demais missionários, quando eles chegaram à Macedônia, então, Macedônia, vocês sabem, é onde ficava a cidade de Filipos, então era a primeira cidade lá da colônia, do distrito de Macedônia. Então, lembrando, né, que ele estava em Éfeso, aí ele atravessa o mar Egeu, poderia ter ido por terra, né, mais por cima, mas mais fácil ir por mar, é pertinho, e aí então ele chega na Europa. Então estava na Ásia Menor e na Europa. Lembra que essa região hoje fica a Turquia. E então, quando ele chegou, ele está falando daquele momento em que ele chegou, provavelmente quando ele chegou lá em Filipos, e então ele diz que, ele abre o seu coração, ele diz, olha, quando nós chegamos lá, nós não tivemos nenhum alívio, porque ele tinha saído de Éfeso, lembra daquele tumulto que teve em Éfeso, da deusa Diana, dos artífices, né, e tudo, foi uma grande tribulação para ele, e ele diz que quando chegou na Macedônia, ele não teve alívio que ele saiu fugido lá de Éfeso, com certeza em muita tristeza. E ele diz por que ele não teve alívio, porque ele estava preocupado, estava com lutas por fora, estava com temores por dentro. Mas quando o Tito chegou, o Tito era um jovem, se tornou um pastor, né? Ele se tornou um jovem pastor, assim como Timóteo. O Tito, ele tinha sido enviado por Paulo, sabe que Paulo tinha uma equipe, né? E Paulo, ele então dava ordens, no caso, ele tinha mandado Tito como um mensageiro para levar uma carta, para levar uma mensagem para a igreja de Corinto, que ficava para baixo da Grécia. Então, se você for descendo no mapa, tem a Macedônia, depois tem a Grécia, e mais embaixo Corinto. Isso tudo faz parte da Grécia hoje, que era a Acaia, né, distrito da Acaia, onde era Corinto. Então, Tito tinha ido para lá e tinha retornado. Depois, quando ele retornou com a mensagem, Paulo disse, aí sim nós recebemos alívio. Quando Tito chegou, então, ele trouxe boas notícias da igreja em Corinto, porque Tito, ele foi bem recebido lá, apesar de ele ser um jovem, apesar de Paulo ter mandado uma carta que era uma carta com palavras muito pesadas, muito
com muita repreensão para a igreja, porque a igreja não estava indo bem. Então ele estava preocupado como eles iriam receber Tito. Mas aí quando Tito chegou, ele ficou feliz, ficou aliviado, porque Tito trouxe boas notícias. Ele disse: olha, eu fui bem recebido pelos irmãos lá em Corinto, e eles estão com muita saudade. Eles choraram, né, quando ouviram falar de você e, né, de todos os irmãos. E aí eles estavam zelando, e eles receberam bem as suas palavras, eles tomaram providências e tudo isso. Então Paulo diz que quando Tito chegou com essas mensagens, então o regozijo dele foi aumentando, né? Então a tristeza se transformou em alegria. E ele diz que Deus é aquele que conforta os abatidos. Então Deus usou esse acontecimento, a chegada do jovem Tito, trazendo aquelas boas mensagens para consolar o seu coração, para consolá-lo da sua tristeza. Foi isso que aconteceu. Então, esse tipo de tristeza, uma tristeza pela qual a gente passa, mas que no final ela nos traz um consolo vindo da parte de Deus, não é ruim. São coisas que acontecem na vida, e no final esse consolo se torna maior do que a tristeza e nos dá alegria. Por que que as crianças fazem manha? Por que que as crianças choram, né? Quando chega a mãe, a criança é engraçada, né? Quando está longe do pai e da mãe, está tudo bem, né? O pai e a mãe estão preocupados, né? Será que ele está bem? Será que não está, né? Crianças pequenas, quando ficam na casa de outra pessoa, né? Fica aquela preocupação, mas a criança está tudo bem, está brincando ali, não está nem aí, né? Às vezes nem lembra do pai e da mãe, né? Mas quando chega, principalmente a mãe, né? Quando chega a mãe, a criança começa a chorar, começa a fazer manha, né? E aí a gente vê, né, nós que estamos de fora, vemos esse comportamento. A criança, ela chora porque ela quer receber o consolo da mãe, né? Então, nós somos assim também. Muitas vezes nós choramos, nós ficamos tristes e fica um pesar em nosso coração, mas o que nós queremos é receber um consolo do nosso Pai Celestial. E Deus é aquele que conforta os abatidos, diz aqui. E ele então confortou Paulo. Em outro lugar, em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo diz que nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, ela produz experiência, e a experiência, ela produz esperança. Então, quanto mais nós passamos por momentos de tristeza, e nós vamos amadurecendo em nossa vida, nós percebemos que nós podemos ter esperança. Então, aquela história, né? Logo vai passar. A gente sabe que hoje a gente está triste, mas a alegria vem pela manhã. Então, isso se torna uma experiência em nossa vida, pelas coisas que já aconteceram no passado, que Deus nos consolou. Isso nos traz esperança. Então, esse é um tipo de tristeza que no final se torna em motivo de alegria. É a tristeza que resulta em consolo da parte de Deus. O segundo tipo de tristeza nós encontramos nos versículos 8 a 10. É a tristeza que resulta em arrependimento. É quando a tristeza, ela nos leva ao arrependimento. Nós ficamos tão tristes com nossas próprias ações, com o nosso próprio pecado, ou com as consequências do nosso pecado, e às vezes isso nos leva a nos arrepender, porque nós estávamos em pecado, ou porque aquilo foi o resultado de alguma coisa errada que nós fizemos, algum comportamento errado. Então isso nos resulta em arrependimento, e aí então no final se transforma, essa tristeza se transforma num motivo de alegria. Aqui nos versículos 8 a 10, depois dele compartilhar esta graça de Deus, que trabalhou com os seus próprios sentimentos, ele fala da carta que ele enviou à igreja de Corinto. Ele fala: olha, eu mandei uma carta para vocês, e essa carta tinha palavras duras, que fez com que vocês ficassem tristes,
vocês ficaram contristados, ficaram muito tristes com isto, só que eu não me arrependo, porque o resultado dessa carta foi que vocês se arrependeram, né? Essa carta trouxe arrependimento. Então, agora eu já não tenho mais motivo de tristeza, e nem vocês, porque resultou em arrependimento. Essa carta a que Paulo se refere pode ser a carta de 1 Coríntios, que nós temos aqui na Bíblia, porque a carta de 1 Coríntios ele dá bastante puxão de orelha neles, né? Ele fala da ceia do Senhor, por exemplo. Ele fala, a ceia do Senhor que vocês estão celebrando aí, a ceia não é a ceia do Senhor, não. Do jeito que vocês estão fazendo, não está certo, porque, né, vocês ficam fazendo panelinhas, né? Cada um traz sua própria comida, aqueles que têm muito trazem bastante comida, aqueles que não têm nada ficam com fome, outros trazem tanta bebida que acabam se embriagando, porque eles utilizavam vinho mesmo, né, com álcool, e vocês não pensam uns nos outros, não esperam uns pelos outros. Isso aí não é a ceia do Senhor, né? Isso é um dos puxões de orelha que ele deu, né? E foi falando muitas coisas lá, dando instruções também. Então pode ser que ele esteja falando dessa carta, ou pode ser que ele esteja falando de uma outra carta, de uma terceira carta, que não temos acesso a ela. Mas o fato é que ele escreveu uma carta falando de um pecado, de alguém que tinha pecado na igreja, e que a igreja a princípio não estava repreendendo essa pessoa. Então a igreja estava dando um mau testemunho perante os gentios. E o Paulo, ele fala aqui nesses versículos 8 a 10, que ele falou assim, olha, no começo eu quase me arrependi de ter escrito essa carta. Na verdade, fiquei arrependido porque eu vi que vocês ficaram muito tristes, foi muito pesado para vocês isso, né? Mas agora eu já não me arrependo, né? Porque ela causou, então, arrependimento. Ele diz que a tristeza que a carta causou não foi uma tristeza segundo o mundo, mas foi uma tristeza segundo Deus. Então, a tristeza, esse tipo de tristeza, que é a tristeza segundo Deus, que Deus tocou no seu coração, que o Espírito Santo fez com que você se entristecesse, essa tristeza, ela se transforma em vida, enquanto que a tristeza do mundo, ela se transforma em morte. Você conhece a história de Pedro e de Judas, dois apóstolos de Jesus. Tanto um quanto o outro, tanto Pedro quanto Judas, eles cometeram um pecado que nós podemos chamar de traição. Judas traiu o Senhor Jesus, ele entregou aos que o queriam prender. Só que a motivação de Judas era, no começo, era dinheiro. Ele queria receber dinheiro, talvez houvesse alguma outra motivação, mas ele sabe que ele foi usado por Satanás para fazer isso. Já o Pedro não tinha essas motivações, pelo contrário, Pedro era sincero, ele disse que ficaria com Jesus até a morte, ele foi sincero quando falou isso, mas só que quando chegou na hora mesmo dele ir com Jesus até a morte, ele não foi, ele negou Jesus, ele achava que ele não ia fazer isso, mas no calor daquele momento, as pessoas o acusando de que ele vendo Jesus sendo torturado, sendo injustiçado ali, ele estando ali no mesmo pátio onde Jesus estava preso, podia até ver Jesus, visualizar, né? Jesus podia visualizá-lo também, tanto que um dos evangelistas diz que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, Jesus deu um olhar para Pedro, né? Jesus olhou para Pedro, e Pedro se lembrou de que Jesus tinha falado que isso ia acontecer, mas Pedro se sentiu como se tivesse traído Jesus. De fato foi uma traição, porque ele disse que nunca conheceu Jesus, ele chegou até a xingar, né? A praguejar. Então os dois ficaram muito tristes, tanto Pedro quanto o Judas. Só que o Judas, a tristeza do Judas, ela se transformou em morte. Uns até dizem que é uma diferença entre arrependimento e remorso, né? Que Judas na verdade teve um remorso e Pedro teve um arrependimento. Mas o remorso também é um tipo de arrependimento, né? Só que o arrependimento de Judas foi um arrependimento, causou uma tristeza segundo o mundo. Ele foi lá, quis devolver o dinheiro, os sacerdotes não aceitaram, ele jogou as moedas lá no chão e foi
acabou se matando, né? Foi se enforcar. Então, é uma tristeza que produziu morte. Mas a tristeza de Pedro, né? A Bíblia diz que ele saiu, quando ele negou Jesus, ele saiu e chorou amargamente, ficou muito triste, desesperado com o seu pecado. Essa tristeza em Pedro, ela produziu arrependimento. E Pedro, depois disso, ele dedicou a sua vida ao Senhor, né? Até o fim da sua vida, em servir o Senhor. Então, é a tristeza, diferença aí desse tipo de tristeza, segundo Deus e segundo o mundo. Se a tristeza, ela resulta em arrependimento, então, no final, ela se transforma no motivo de alegria. E muitas vezes, eu creio que você já tenha passado por isso, eu também, que fiquei muito triste com o meu próprio pecado. Como o pastor Ismael falou na sua pregação, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram. O pastor Ismael observou que se esse choro é porque você está chorando por causa do seu pecado, então é bom. E diz justamente isso, né? Que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Hebreus capítulo 12, versículo 11, nos ensina que toda a disciplina que Deus aplica a nós, no momento que a gente recebe a disciplina, não é um motivo de alegria, mas depois sim, depois se torna em alegria, porque ela produz um fruto pacífico quando nós somos exercitados por ela, um fruto de justiça. Então, quando a tristeza resulta em arrependimento, ela no final ela se transforma no motivo de alegria. Um terceiro tipo de tristeza que nós vemos aqui está no versículo 11, que é a tristeza que resulta em reparo. É a tristeza que faz com que você conserte aquilo que você fez de errado, que leva você a não só se arrepender, mas a reparar aquilo que você fez de errado. Por exemplo, se você brigou com alguém, então você vai lá e pede perdão, você reata a amizade. Se você roubou de alguém, você vai lá e devolve aquilo que foi roubado. Se você fez alguma coisa que pudesse ser recuperado, então você faz isso, você repara aquele dano. Quando a tristeza ela resulta nisto, no final ela se transforma no motivo de alegria. No versículo 11, Paulo diz que ele faz uma exclamação: quanto cuidado não produziu em vós essa tristeza, né, por causa da carta. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que vindita produziu, né? Então, em tudo desses prova de estares inocente neste assunto. Então, ele estava se referindo a alguém que tinha pecado, que tinha cometido um pecado na igreja, e no primeiro momento a igreja não o repreendeu, por isso que Paulo escreveu aquela carta. Aí eles ficaram tristes por causa da carta, mas essa tristeza resultou em reparo. Eles finalmente tomaram as providências e repreenderam aquele que tinha pecado. Inclusive essa palavra vindita, um dos sinônimos dela é vingança ou represália. Quando você repreende alguém, quando você castiga alguém por alguma coisa errada que ele fez. Então eles pegaram aquela pessoa que tinha um pecado e eles então o repreenderam publicamente, e essa pessoa então ficou envergonhada na frente de todos. E isso então Paulo disse: olha, aí quando vocês fizeram isso, vocês mostraram que vocês estavam inocentes, que vocês não estavam na verdade acobertando esse pecado, mas que quando vocês souberam, vocês realmente tomaram a providência. Então eles repararam aquele dano, aquela falta de repreensão, e isso é bom. Tem coisas erradas que nós fazemos na nossa vida que nós não podemos reparar, infelizmente, que são danos que são irreversíveis, não tem como a gente voltar atrás. O pecado, ele vai nos deixando cicatrizes na nossa vida. Então, tem coisas que infelizmente não dá para voltar atrás, não podemos refazer. Mas que alegria nós temos
quando o que nós fizemos de errado, nós nos arrependemos e nós podemos reparar. Algumas coisas nós podemos reparar. Por exemplo, vamos ver o caso do Zaqueu. Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículos 2 a 10, apesar que não diz lá se realmente ele fez isso ou não, mas ele disse o seguinte, que lembra do Zaqueu, né? Ele subiu na árvore para ver Jesus, né? Jesus passar, e quando Jesus passou, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí, eu vou ficar na sua casa hoje, né? Desce depressa, como nós cantamos na musiquinha, né? Eu vou pousar em tua casa. E o Zaqueu, ele ficou todo feliz, né? Desceu, e o Zaqueu era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos, que ele era mal visto pela sociedade. Ele era como um traidor da sua nação, porque ele era um funcionário público dos romanos, que eram os dominadores. Então eles não eram vistos com bons olhos. E além de tudo, os publicanos, como Zaqueu, eles tinham a fama de serem corruptos, né? Nossos políticos não são assim, né, no Brasil, né? Mas eles tinham essa fama, né, de que eles mexiam com muito dinheiro, eles arrecadavam dinheiro da população, e quem garante que todo o dinheiro que eles pegavam, eles davam para o governo, né? Uma parte ficava para eles, né? Eles já tinham uma comissão, é claro, né? O governo dava uma comissão para eles, mas muitas vezes eles pegavam além, né? Fala, não, você não tem que dar 10, tem que dar 20, né? E aí eles pegavam 10, davam só 10 para o governo e ficavam com 10. Então eles tiravam além da sua fama. Então não sei se o Zaqueu fazia isso ou não, mas ele diz, né, quando Jesus foi para a casa dele, ele deu um banquete, porque ele era rico, né? Os publicanos tinham um bom rendimento, um bom status, né? E o Zaqueu, então, ele se levantou no meio do banquete e disse: olha, eu tomo uma decisão hoje, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho cometido, né, alguma coisa contra alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então vocês sabem que pela lei, quando um ladrão roubava alguma coisa, ele era pego, ele tinha que dar em dobro. Então Zaqueu duplicou ainda isso, né? Eu vou dar 4 vezes mais. Então não sei, espero que ele não tinha feito isso, porque senão vai ficar muito pobre, né? Mas o que o Zaqueu falou, ele ficou muito feliz, porque se ele tivesse cometido um desses pecados, ele podia reparar. E Jesus, então ele disse: hoje é um dia de festa, né? Hoje é um dia alegre, porque houve salvação nesta casa. Então, esse tipo de tristeza que resulta em reparo, em você reparar aquele mal que você fez, no final ele se transforma em motivo de alegria. Se você está passando por algum momento de tristeza, né, e não é raro que isso aconteça, né, às vezes durante o dia a gente fica triste de manhã, à tarde a gente melhora, à noite a gente volta a ficar triste, né, e coisas assim, mas a gente se lembra disso, né? Se essa tristeza ela resulta em conforto da parte de Deus, se essa tristeza ela resulta em arrependimento de algum pecado que você tenha cometido, e se essa tristeza ela resulta em reparo, né, que você consegue reparar alguma coisa que você fez e está arrependido, então no final é um motivo de alegria. Então você está triste, não fique triste por isso. Você pode ter esperança, porque Deus é aquele que consola aqueles que choram. E a tristeza, segundo Deus, ela traz vida. Aqui mesmo em 2 Coríntios, um pouco antes, no capítulo 4, Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A nossa vida, se a gente for colocar na balança, a gente pode ver que tem mais momentos de tristeza, de ansiedade, do que momentos de alegria, não é? Mas quantos anos você vai viver? 50 anos, 60, 70, 80, 100 anos, né? Já que vamos chegar aos 100? Já cheguei com 66.
Já pensou 100 anos de tribulações, né? De você, dizem que é mais fácil você morrer por Jesus do que você viver para Jesus, né? Porque para viver para Jesus você sabe que vai encontrar muitas dessas tristezas. Mas, são momentos bem difíceis mesmo, né? Pessoas que passam por câncer, por acidentes graves, que passam por problemas na família, né? Problemas no casamento, problemas com os filhos, né? O pastor Luiz Alegria esteve aqui algum tempo atrás, alguns dias atrás, e compartilhou, né, que sua netinha, né, tinha morrido, né, com poucos meses de vida. Momentos assim, completou um mês, né? Então, coisa muito triste, né? Imagina passar por esse tipo de coisa, né? Mas tudo isso que nós passamos na vida, aqui, segundo diz lá em 2 Coríntios 4,17, essa tribulação ela é leve e momentânea, se você comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, a tristeza ela pode se transformar em motivo de grande alegria. Que Deus nos ajude, que toda tristeza Deus possa nos consolar, e que a tristeza que nós tenhamos seja segundo Deus e não segundo o mundo. Porque se for segundo Deus, será no final motivo de alegria. Amém? Deus abençoe.